Edu, bom dia, super obrigado. Em nome de todos os professores dos mídias locais, eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que todo mundo conhece, né? Edu é cria da Rocinha, mas é no jornalismo cria da PUC, né? Nosso aluno, e mesmo antes de se formar, ainda cursando disciplinas do 5º e do 6º período, já é um jornalista conceituado, né? Já é uma pessoa respeitada no mercado. No ano passado, ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog, já participou do programa do Bial. Desde agosto está com a live no Instagram dele, pode entrar. Passou pela CNN Brasil, né? Participou de todo esse nascimento, quer dizer, e acaba de lançar o livro de contos Na Curva do S. Quer dizer, o Edu tem muita coisa para falar, muita coisa para trocar e contar para a gente. Então, acho que vai ser uma manhã extremamente produtiva. Queria muito agradecer. E, assim, antes de a gente começar a conversar, eu vou exibir para vocês uma matéria bem curtinha que fala de um Edu mais novinho, né? Porque o Edu é novinho pra caramba, ele tem 22 anos, mas para você ter uma ideia, se eu não me confundir, eu acho que desde os 9, dos 10, ele decidiu ser jornalista. E quando entrou na faculdade, ele já, no 2º período, eu acho, né, o 3º, você já abandonou a gente por um tempo para ir para São Paulo. Então, a gente tem muita coisa, mas antes vamos ver uma carinha do Edu novinho. Pode ser, Edu? Sim. Ok, então eu vou soltar. Pessoal do Alemão, desse lado aqui é a Zona Sul, é a Rocinha. É importante explicar isso. O complexo do Alemão e a Rocinha tem em comum a origem rural. Eram 2 fazendas que foram loteadas, foram ocupadas, cresceram a partir da década de 50, principalmente com a migração nordestina. Em cada uma delas, segundo o censo oficial, moram 70 mil pessoas. Na Rocinha, os moradores dizem que são 250 mil pessoas. É uma pequena discrepância. Afinal, são quantas pessoas? Eu repito a informação que você deu. O IBGE dá pra gente esse quantitativo de 70 mil. 70 mil. Mas a gente tem na cabeça esses 200 mil por conta de... É muita gente. A priori, a gente olha a Rocinha de longe e a gente não pensa no quantitativo porque o que tem para se pensar, a Rocinha é uma espécie de cadeira, né? Ela é uma coisa assim. E ela tem agora subido, os prédios, os apartamentos têm subido muito. Então, isso, se você for pensar em média, cada pessoa vivendo em uma casa, 5 familiares, chega num número bem maior do que 70 mil pessoas. Edu, você diria que a Rocinha, que a gente poderia chamar a Rocinha de um bairro de classe média? Não. Não. Bolsões de classe média? É um bolsão de classe média, por conta dela estar no meio de assim, eu vou citar 2 como exemplo, tanto São Conrado quanto Leblon, mas ali a gente sabe que o entorno... Quer dizer, você rejeita o nome bairro, mas não o extrato social de classe média. Isso. Classe média, a Rocinha é. Porque após a pacificação, as coisas tiveram um aumento. É difícil se viver, não é tão barato se viver numa favela hoje. Pois é. E muito, pelo menos assim, o exemplo que eu dou sempre é a Rocinha, né? Porque ela está imersa àqueles 2 bairros que ditam e que são os bairros mais caros do Rio de Janeiro, tanto São Conrado quanto Leblon. Então, morar na Rocinha é viver sobre um custo um pouco mais alto do que as outras favelas, mas isso não extingue a violência, o preconceito, ainda mais ali naquele ambiente. Agora, tem que se ressaltar uma diferença fundamental entre Alemão e Rocinha, que é o fato da Rocinha ser na Zona Sul, e não só de ser na Zona Sul, mas ser num lugar estratégico, que é no meio... na saída do túnel que leva da Zona Sul para Barra, que é a locomotiva da prosperidade do Rio de Janeiro há décadas. Portanto, a atenção que a Rocinha chama para a mídia, para as autoridades, é muito maior. Tô certo? É verdade isso? Você concorda, Samuel? Concordo, com certeza. Você nasceu na Rocinha, nascido e criado lá. Há 19 anos. Edu trouxe para gente um vídeo meio poético, bastante poético, inspirado na abertura daquela novela 7 Vidas. Vamos ver a ótica do Edu da Rocinha. Roda aí. They'll learn much more
then we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Trees of green and roses too, I watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Peraí, deixa eu pausar aqui. Emocionante, Edu. Nossa, que loucura. Fazia tempo que... Vocês desculpem. Nada, foi lindo. Foi lindo e é lindo ver você se emocionar. Fazia tempo que eu não via esse vídeo, assim, eu vi hoje cedo para te mandar, assim, só o link. E tem uma coisa que vai acontecendo com a gente na profissão, que é a gente começa a ser apresentado pelos lugares que a gente passou, né? E eu sempre, quando escuto alguém me apresentando, eu fico sempre muito assustado, assim. Será que sou eu? Né? E aí, quando eu vejo um vídeo como esse, eu me certifico de que sou eu, de fato, porque eu me vejo representado em todos os trabalhos que você citou. Apesar de uma idade muito curta, né, 22 anos e tal, eu já fiz bastante coisa e eu tenho muita honra de ter passado pelos lugares que passei e ter feito os trabalhos que fiz. E ser jovem e entender que a minha vida era possível e de que o meu trabalho era possível. Porque enquanto a gente está aqui, uma pessoa com as mesmas características que as minhas, nesse momento pode estar morrendo. As características que eu trago são características muito curtas. São características muito curtas e que custam muito no Brasil. Você ser um jovem negro, periférico, favelado, pobre. E só o jornalismo me possibilitou entender que minha vida era possível. E todas as pessoas que eu pude cruzar trabalhando me incentivaram a seguir a profissão e a fazer tudo que eu tenho feito nos últimos 10 anos. Então, é muito bonito, assim, para mim, pessoalmente, assim, ver que o menino que, aos 5 anos, vocês desculpem, mas é porque eu tô... E eu queria até dedicar esse encontro de hoje um amigo muito querido meu ontem, e que também fazia um trabalho muito importante nas favelas, no Rio como um todo, faleceu ontem de câncer. Eu não sabia que o nome dele era Felipe Paiva, um fotógrafo incrível. E se hoje muitos dos jovens que moram em favelas como eu me emociono vendo esse vídeo, mas eu também agradeço, assim, como é bom a gente envelhecer, né? Você vai ficando melhor, você vai ficando... E eu brinco, nos últimos anos tenho brincado que eu tenho sofrido um processo de caetanialização. O Caetano foi ficando cada vez mais bonito com a idade. Eu quero ficar como Caetano, eu quero ficar cada vez mais bonito com a idade. E podendo estar sabendo como me apresentar num programa como Conversa.
esse vídeo foi muito engraçado, foi a primeira vez, foi uma entrevista que eu dei para o Pedro no primeiro ano do Conversa. Éramos eu, Raul Santiago, MC Martina e um empreendedor da Rocinha. Éramos 2 da Rocinha, 2 do Complexo Alemão. E logo quando acabou a gravação, que também terminou muito emocionante e tal, o senhor Pedro Bial me convidou para fazer parte do Conversa. E ele falou, quero ter você como repórter e tal. E aí eu olhei para ele assim, muito blasé, acreditando de que ele poderia ter repetido isso para todas as pessoas que já foram ali. Eu falei, eu estendi a mão e falei, obrigado. E virei as costas. E não imaginava de que o convite ia se dar de fato. Porque eu falei, cara, ele deve ter falado isso para milhões de pessoas. Eu não vou cair nessa. E 3 meses depois, a gente teve a primeira conversa e eu trabalhei no Conversa com Bial durante 2 ininterruptos anos e 2 fortes anos, 2018 e 2019. E participar de um projeto como Conversa foi uma escola para mim, porque eu tinha a capacidade de trocar com pessoas que trabalham, assim como vocês, professores, quase todos que estão na organização desse evento e que nos dão aula, tinha uma vivência de redação, porque, e aí é um conservadorismo meu, tá? Me desculpem, esse momento que eu começo a desfazer amizades. Eu acredito de que mesmo para os jornalistas esse conselho, mesmo acho que as pessoas, por um lado isso é muito bom e tem um quê de ruim, porque, e eu vou explicar o quê. Quase todos que estamos na faculdade ou que estamos adentrando a academia, a gente entra com muito a ideia da nossa carreira muito sacralizada, assim, muito, né, nítida, assim, eu vou fazer isso, eu quero isso. E eu tenho percebido que muitos de nós jornalistas, comunicadores, têm colocado de lado a possibilidade de passar por uma redação. E eu entendo muito bem, porque já viram, entendem, sabem, leram o quão difícil é a vivência de uma redação, o quão é cansativo, o quão é puxado. E muitos até nem por isso, mas porque não querem. Eu creio que todos temos que passar por uma redação, até para você dizer assim, não quero, porque não dá para falar que não quer uma coisa, você ter minimamente vivido, ter experienciado. Porque eu acho que ali você descobre o que você quer, da forma que você quer, por quanto tempo você quer. Você pode passar por uma redação e aí entender e falar, isso aqui é a minha vida, de fato, hardcore. Ou você pode falar, não, eu quero uma coisa mais, uma outra pegada. Mas eu acho fundamental passar por uma redação. Assim como para os publicitários, ou pessoas que querem trabalhar no meio da publicidade, acredito que seja importante a gente ver o desmonte de muitas agências, mas acredito que acho que o conselho para todas, se puder, porque já atuei minimamente em todas as 3 áreas, é não deixar, não dizer não a essas experiências que são muito importantes, eu acho, para definir quais serão os rumos da nossa profissão, carreira, da nossa vida. Rejeitar de início não nos ajuda. Eu teria sido um Edu muito menos qualificado se eu não tivesse, de fato, aceito o convite do Pedro e vivido 2 anos de conversa. E era uma dinâmica muito boa, porque eram pessoas que tinham trabalhado 20, 30 anos em redação hardcore de jornal e que agora estavam levando uma vida mais easy. E é um outro jeito de se pensar. O Conversa é um programa que mescla jornalismo com entretenimento, então tem uma facilidade de abordar temas, de, enfim, abordar pautas, receber pessoas muito boas. E coisa que o jornalismo, a gente sabe que não teria tempo hábil para isso, nem, enfim, não teria estrutura para receber isso. Então, o Conversa foi um dos grandes momentos da minha vida. É legal ouvir você falando isso, né? Porque a primeira vez que eu assisti o Pode Entrar,
Eu falei, nossa, eu estou vendo um Bial do Instagram. Eu fiquei assim, toda assim, orgulhosa, né? E aí, na hora, eu parei e pensei assim, aí a gente pensando, né, assistindo esse seu vídeo feito com o Leandro, toda essa sua história com Rocinha.com, toda essa sua relação com a mídia comunitária, né? Eu fico o tempo todo me perguntando, a cada convidado que eu vejo que vai ser daquele dia, como é que esse Edu mescla, né? Você foi muito cedo, você experimentou muito cedo, muito bom isso, né? Você experimentou muito cedo o mercado e recebeu, pô, orientação de um dos grandes jornalistas do país, né? E, ao mesmo tempo, você é morador da Rocinha, você no seu Instagram, você continua pontuando dia a dia a realidade da favela onde você nasceu e está crescendo, né? E como é que você faz isso para fazer... Depois a gente vai chegar no livro, mas como é que você faz para fazer esse pode entrar, né? Como é que você seleciona, se isso está aí, se essa comunicação comunitária ainda faz parte da sua vida nesse processo? Eu acho que faz, Lilian, porque primeiro que eu sou, por excelência, um jornalista, e jornalista ponto, né? Eu sou um jornalista, eu gosto de todos os assuntos. Nós todos aqui, uma vez eu escutei, uma das minhas entrevistadas foi eu fiz essa pergunta para ela e ela me respondeu, porque eu falava Maria, ela foi Maria Ribeiro, atriz e diretora e tal. E aí eu falei, Maria, mas você faz cinema, você já fez um programa de opinião, que era o Saia Justa, você já dirigiu, você atua, você faz teatro, assim, não via que uma coisa muito plural. Aí ela virou para mim e falou, Edu, eu fiz comunicação social. Eu não quero, se eu fosse fazer uma coisa só, eu fazia administração, eu fazia relações internacionais, eu fazia uma só. Eu fiz comunicação social, eu sou cineasta, publicitária e jornalista, ponto. Então eu peguei isso dela e eu sou jornalista. E não tem como não levar essa bagagem para todas as coisas que eu colocar à mão. É claro que hoje a minha participação no jornalismo favelado, comunitário, periférico é menor por conta de um amadurecimento da profissão e também meu, de entender que durou ali, eu ajudei a fundar e eu fiquei até 2017, aí entro num grande conglomerado de comunicação, que é a TV Globo, e fico ali 2 anos e depois fico num projeto muito especial da TV Globo por 2 anos, depois eu fui ajudar a escrever uma série de dramaturgia, porque isso para mim era impensável. Aí eu vou para o último estágio dessa transformação e maturidade, que é fundar uma empresa de comunicação sendo repórter de vídeo. Porque uma coisa é estar atrás das câmeras, como estive durante 2 anos ininterruptos, tanto no Conversa quanto na série. E uma coisa é estar à frente disso. Ali, reportando você, a sua cara, com a canopla na mão, dizendo boa noite todo dia. Então, mesmo com essas modificações, transformações, eu não tenho como abdicar dessa experiência e vivência. Acho que toda a minha vivência é pautada pelo nascimento na Rocinha, por morar ainda ali, por entender as questões que para mim, Lilian, e aí já é uma coisa que mais à frente eu vou dizer, eu vou repetir, eu vivo num lugar que congrega mais de 120 mil pessoas. E aí eu sempre falo isso, são 120 mil pessoas, mas também são 120 mil histórias. Essas histórias se conectam, são teias. E, para mim, a Rocinha é um microcosmo de Brasil e de mundo. Não existe coisa, para mim, mais cosmopolita do que aquele lugar. Para mim, não é São Paulo, onde estou nesse momento. Não é Nova York, não é Londres, não é Pequim. Não é. Para mim, a coisa mais cosmopolita do mundo é a Rocinha, porque é um lugar que é transitável e transitado por todas as gentes, acontece tudo, não para, e que me dá muito de Brasil, me dá muito de vida, me dá muito... faz com que eu esteja atento, mesmo que eu não saia, faz com que eu esteja atento a tudo que está acontecendo no Brasil,
mesmo com todas as diferenças das regiões. E aí, falando das regiões, falando dessa importância de saber e sacar o que está acontecendo fora, é que eu faço Pode Entrar. Porque a ideia sempre foi ouvir pessoas que nas suas trajetórias, impactam o Brasil de alguma forma. E é muito gostoso poder receber essas pessoas e ver que elas também têm esse olhar. Essa palavra está muito caída nos últimos tempos, mas de empatia para quem ela está falando. Quando eu recebo o Flávio Dino, governador do Maranhão, ele sabe os problemas do Rio de Janeiro, ele sabe os problemas da Rocinha, porque isso está muito bem claro para ele, que ele está dando uma entrevista para um jornalista, mas é um jornalista que mora numa favela, ponto. Não é um jornalista que foi morar numa favela para fazer uma matéria. Não é o Caco Barcelos que foi fazer a matéria e depois voltou para casa. É o jornalista que está ali imerso a todos aqueles problemas. Isso com todos os outros e todos os outros convidados que ainda virão. Eu tento colocar tudo isso num mix, processo, e aí Pode Entrar. E eu acho que sai toda a trajetória que eu quero seguir mais para frente. É legal que já estão aqui pipocando as perguntas, né? Então, para não deixar a Beatriz com curiosidade, que ela já fez uma pergunta aí, eu vou juntar uma coisa que você falou com ela. Como é que foi, então, essa passagem, né, do Hard News, né, decidir sair desse projeto ousado da criação da CNN, estrear no vídeo, para esse projeto, e aí ainda pegando um pouco, né, dessa passagem sua pela Globo, tem uma questão que é muito me intriga, e tem uma aluna até que está estudando isso, a questão da série que você foi participar, assim como essa série Sob Pressão de agora e outras séries, acabam trazendo uma questão jornalística muito forte, de dados, de fatos, e até que ponto a dramaturgia, por meio desse tipo de série, né, ela está dialogando com o jornalismo, e até que ponto isso pode se considerar, de alguma forma, tão impactante como o jornalismo, ter um papel de informação, esclarecimento. O Lucas Paraíso, nosso colega, que foi aluno da PUC, ele conta isso. Uma vez eu encontrei com o Lucas, assim, na casa dos roteiristas, ele me dizia, eu falei, vai ficar difícil, né? Vai esgotar para você, assim. Acho que na segunda temporada de Sob Pressão, eu encontrei com o Lucas e falei, cara, não tem mais tema, assim, acho que vocês já passaram por tudo ali. Ele falou, não. Aí eu falei, de onde vem a ideia então, Lucas? Ele falou, eu leio o Globo todo dia, vai ter alguma loucura ali que eu possa abordar. Eu acho que nunca os acontecimentos estiveram tão propícios a nós, comunicadores das 3 áreas, para que a gente pudesse trabalhar em cima. Quando você vê, por exemplo, o Adnet fazendo o diário, né? É uma crônica do dia, né? Vendo todas aquelas loucuras, todas aquelas questões que estão acontecendo. E aí você vai falar assim, o Adnet é humor ou é jornalismo? É jornalismo e também é humor, são as duas coisas juntas. Uma não aniquila a outra, não exclui a outra. E acho que o caminho para a gente, nas produções audiovisuais, até porque passei por elas, eu ajudei a criar algumas, e para quem quiser seguir nessa toada, essa trajetória. Não tem como não encampar isso, ter isso muito de ser dentro da cabeça, entender que nunca antes, como diria Lula, nunca antes na história audiovisual, né, dramaturgia teve tanto a ver, tanto como casar com o jornalismo. E falando, a outra pergunta foi com relação a essa passagem, né, desse processo do Hard News. Porque, de certa forma, assim, por que você saiu? Essa acho que era a pergunta mais direta então, e objetiva. Tá bom, Isso é uma coisa que eu recebi muito, mas eu contei muito pouco. Então, vamos lá, vocês serão agraciados com essa resposta. Eu estava trabalhando, a CNN estreou em 15 de março. Nós começamos a trabalhar em 5 de janeiro. De 5 de janeiro até dia 10 de fevereiro, todos nós estávamos trabalhando sem que houvesse
uma separação, uma distribuição internacional do trabalho. Assim, não era esquema Fordismo, era um esquema todo mundo faz tudo e todo mundo a mesma coisa e vamos criar, vamos co-criar, vamos junto. De 15 de fevereiro a 15 de março, todos nós começamos a trabalhar nos nossos horários. E eu trabalhei, fui deslocado para trabalhar de 9 da noite às 5 da manhã. Faculdade começou, tivemos 2 semanas de aula, veio a pandemia. E com isso, a estreia da TV. Vocês sabem muito bem, a aula na PUC começa a que horas? 7 da manhã, de 7 a 1 da tarde. E eu trabalhava até 5 da manhã. Então, eu saía da emissora, ia para a PUC, chegava na PUC 6h30, tomava um café e só ia chegar em casa 2h30 da tarde. Para dormir de 2 da tarde até 5 da tarde, dormia 3 horas por dia, levantava, comia, corria, voltava, trocava de roupa e fazia o mesmo ciclo. E isso começou a me cansar. A faculdade passou para o online, as aulas começaram ali por volta de 8 e tal, mas mesmo assim era muito cansativo para mim, porque eu só estava dormindo 3 horas por dia, folgando de 15 em 15 dias. No meio do caminho, se tinha uma pedra, no meu caminho tinha uma pandemia. Eu cobria a pandemia. Quando a gente começou, a gente estreou na CNN, no escritório do Rio, estreou com 10 repórteres. 5 dias depois do início da pandemia, 5 repórteres foram deslocados para trabalhar em casa e eu fui um dos repórteres que fiquei. Éramos eu e mais 4 mulheres. Mas mesmo assim eu continuava trabalhando nesse horário da madrugada. Depois de 7 meses, vem um esgotamento, porque além disso tudo, de folgar de 15 em 15 dias e tal, eu tive Covid, eu fiquei 17 dias isolado. E eu vi que não estava rendendo. Imagina, mesmo não trabalhando, mesmo não estando no meu horário de trabalho, eu continuava trabalhando, porque o quórum dentro da CNN estava muito baixo. E no meio da pandemia, a gente descobriu, e eu cobri, o início do processo do impeachment do Crivella, não, do Witzel. Eu cobri as saídas dos secretários, todas as mudanças. Eu cobri a pandemia no auge, gabinete de crise, ferrenho, assim, Crivella e Witzel, todo dia comigo. Então, foi muito hard. E 7 meses depois havia um esgotamento meu e eu já não me via representado naquilo. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso mais. A gente não conseguiu com que houvesse uma mudança para que se adequasse à minha jornada com a jornada do trabalho. E aí eu pedi demissão. Foi uma atitude totalmente tomada por mim, pensada por mim. Dei um susto muito grande aos meus chefes, ninguém esperava. Porque a gente, e aí eu compartilho, né, com quem vê, né, a gente meio que idolatra muito também, a gente tem esse problema de idolatrar muito certos cargos e lugares. Muita gente falou assim, mas por que você, na CNN, 21 anos, o mais novo no vídeo, até hoje eu fui o mais novo do vídeo na CNN, por que você pediu demissão, você é maluco? Eu falei, mas não fazia mais sentido. Eu ajudei a construir, eu estreiei, eu não me via representado, eu estava cansado, estava infeliz. E não tem coisa pior, e vocês mais experientes aqui, os nossos seniors, saberão muito disso, e também quem não é e que trabalha, mas não tem coisa mais chata e pior do que você ir trabalhar infeliz. E no dia da minha demissão, eu estava muito angustiado. E quando vocês estiverem angustiados, por mais que vocês tenham problemas vocês briguem às vezes você tem vontade de esganar, mas eu fui pedir comentário, opinião para minha mãe. Eu falei, mãe, o que você diria para mim, ou qual é a sua sensação, sentimento, caso eu peça demissão? E aí ela virou para mim na porta e falou assim, eu quero que você seja feliz, independente da decisão que você vai tomar. E aí, com aquilo muito nítido na cabeça, eu cheguei na redação, trabalhei e no final do dia eu pedi demissão. Se eu agora estou arrependido? Não. Porque, por exemplo, vou contar um spoiler, hein? Para vocês, exclusivo. Terça-feira, eu começo a gravar um projeto
que eu estou muito ansioso, muito nervoso, muito feliz. Eu vendi um projeto, uma ideia para o UOL, muito bonita. E, por exemplo, se eu não tivesse pedido demissão, eu não poderia estar fazendo esse projeto, porque eu era exclusivo da CNN. Se eu não tivesse pedido demissão, eu não teria feito uma série de coisas que eu fiz nesse caminho. Pode Entrar não teria nascido. Então, você perde e você ganha. A balança acaba ficando em equilíbrio, hora para menos, hora para mais. E eu creio que depois... Eu não teria ido, por exemplo, ao Roda Viva a semana passada, né? Então, foi muito importante, foi muito bonito, aprendi muito, porque é uma dinâmica de hard news e de redação também, é um outro tipo de redação, e que foi bonito. Eu me orgulho de ter feito parte da mão que construiu o que eu vejo hoje na TV. Mas eu não estou arrependido, não. Eu acho bacana e legal, porque eu acho que essa sua decisão ela só confirma seu amadurecimento precoce, né, Edu? Porque é isso mesmo que você falou. Eu acho que até é uma coisa legal para todos que estão, os alunos que estão aqui com a gente, de que essas escolhas que a gente faz na vida, elas são escolhas que vão definir e vão ajudar muitas vezes, que se parecem decisões assim, ó, vai te derrubar, como você faz isso, mas na verdade não. Ela podem abrir portas, né? Então, e bacana também quando você essa relação com a família e outra relação que eu acho que ficou aí na entrelinha, que é a importância do estudo, né? Pois é, Você eu ali tive que... está Pois priorizando é, também a universidade. porque quando eu comecei a sentir essa falta do estudo, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E eu falei, eu não vou. Não. E aí cogitaram que eu trancasse. Aí eu falei, eu não vou trancar. Mas e queriam que eu corresse muito com um acúmulo de matérias para que fosse diluído ao longo do tempo desse ano e no ano que vem, porque aparentemente eu espero possa me formar no semestre do ano que vem. E me deram essas opções. Eu falei, não, não quero. Eu quero fazer tudo no meu tempo certo. Eu não quero correr. Então, foi também um apelo muito grande à academia, aos estudos, à importância, porque eu sei também, e isso é muito mais importante para quem vem de lugares como eu, as pessoas ficam muito assim, muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas que moram em favela, periferias e também nos sertões, pessoas que não têm acesso à oportunidade, se perguntam assim, será que eu devo entrar na academia? E acabam, a gente sabe, há uma evasão logo depois do ensino médio. E é muito importante eu me formar. Porque eu me formando, eu tendo diploma na mão, o quantas vezes eu já escutei de pessoas das mais altas, pessoas que possivelmente até muitos de vocês idolatram, gostam, admiram, respeitam, falando, Edu, você não precisa mais da faculdade, você já está feito, você tem um ESOG, você passou pela Globo, você fez a CNN, por que você está na universidade? Larga isso, vai trabalhar, vai viver tua vida trabalhando. Eu falei, não. Se eu não pegar no diploma, o garoto que está querendo ser jornalista, assim como eu quis, aos 5 anos, e que mora em Caranguejos Malabares, lá no Recife, a possibilidade dele entrar na academia vai se tornar mais nula porque ele não viu ninguém sendo perto dele ou alguém que o representa entrando na academia. Ou qualquer pessoa muito próxima a mim. Uma vez, subindo para casa, muito cansado, da própria faculdade, um menino do tráfico parou para mim e falou, você não é o garoto que aparece na televisão? Eu falei, sim. Ele falou, você está vindo da onde? Eu falei, da faculdade. Aí ele falou, meu sonho sempre foi fazer o Enem. Corta para 3 meses depois. Estou descendo, indo para a faculdade, ele me para e falou, eu larguei o tráfico. Eu falei, nossa. Aí ele falou, eu não só larguei o tráfico, como eu me inscrevi para o Enem. Eu estou falando de possibilidades. E aí, você tinha que ver a felicidade dele contando para mim, e logo depois que ele fez o Enem, ele me contando o quão foi difícil, que ele não esperava que fosse. E eu fiquei tão feliz por aquilo, por aquela conversa, aquela troca,
que me faz acreditar piamente que a minha presença na PUC é de reexistência, não é só de resistência, é de reexistência para uma existência não só minha, mas de todos os outros. Eu não quero que a PUC seja, né, ocupada somente por um grupo. Eu não quero virar exceção. Porque quando eu viro exceção, eu estou fugindo da regra. E aí eu estou sendo alçado como sempre assim, a gente até tem um rapaz, o Edu. Não, tem o Edu, eu quero essas outras pessoas. Cadê essas outras pessoas? Tanto na faculdade, em variadas partes, mas também no jornalismo. Enfim, de todas as maneiras, essas vidas têm que ser possíveis. Então, por isso eu quis privilegiar o estudo. Porque onde eu venho, isso é muito importante, né? Você traz isso na história. Muitos daqui que podem estar aqui, e eu também, seremos os primeiros da família a pegar um diploma na mão. Isso é muito importante. Para uma família como a minha, que foi de indígenas e escravizados no sertão da Paraíba, eu vou ser o primeiro. Isso é de um valor que eu não posso trocar por uma vida. E aí, você tem que ter muito na cabeça, ainda que jovem, as pessoas ficam... Uma vez eu estava escutando, eu já vou concluir, mas uma vez eu estava escutando a Fátima Bernardes e o senhor William Bonner, ainda casados, dando uma palestra para jovens que estavam acabando o ensino médio, e eles estavam: vocês tomam decisões muito importantes cedo demais, quando as prioridades deveriam ser outras. É claro, guardadas as proporções, muitos de nós somos chamados à responsabilidade muito cedo. E essas decisões, elas impactam e importam muito. Mas não são decisões definitivas para uma vida inteira. Você pode querer mudar, você pode querer dizer não, você pode querer, olha, eu não quero mais fazer isso. E que bom, porque tem muita gente que vai arrastando, sobretudo nas nossas profissões, tanto de cinema, quanto de jornalismo, quanto de publicidade, muitos de nós acabamos enveredando por um caminho muito infeliz e triste porque quis preencher o vazio ou o sonho de alguém ou alguma demanda de alguém que não era nossa, ou que você acaba acreditando que você tem que seguir com aquilo para a sua vida inteira, e aquilo vai sendo uma mochila de pedras costas que não deveria estar sendo carregada. Então, não tenham medo de dizer não. Quando alguma coisa pegar os sonhos, as vontades, os desejos, não tenham medo, porque senão a gente acaba validando decisões e ações que não cabiam a gente, que nos levam para uma trajetória de vida triste e poderia ter sido diferente. Eu acho que, assim, é o que você falou, né? Eu acho que o querer, né? Ele tem que estar presente o tempo todo, né? É o meu querer. E eu acho que a educação, ela te cria essas possibilidades, né? Ela, pelo menos, te permite ter essas possibilidades. Então, é importante, né? Você ter essa consciência de como você é referência também, né? Esse episódio que você contou, tem alguns contos que estão no livro, né? Tem um conto que passa um pouco por isso também. E aí vamos começar a falar um pouco desse livro, A Curva do S. Só para a Aline não ficar triste, eu vi a pergunta que a Aline fala que ela se sente um pouco excluída na academia, mas eu acho que depois ela tem que voltar, quando eu abrir para as perguntas, ela voltar e conversar com você sobre isso ela mesma, né? Mas A Curva do S é o livro de contos que você lançou. Ele surge exatamente nesse momento em que você vai viver essa pandemia, que você toma essa decisão e que você fica em casa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, mais do que isso, tem 2 contos que muito me tocaram. Tomógrafo e Abre Alas. Esses 2 contos me tocaram muito, aí eu te explico por quê. Porque é como se eu conseguisse ver você transitando como escritor, onde você, em alguns momentos, relata o que você... E até tem uma grafia diferente que a gente identifica que você está contando a história de alguém. E tem a história do Edu, quando tem os outros contos que aparecem, o Edu falando, né? E o conto Abre Alas é tão belo quanto esse vídeo que você apresentou no início. Então, eu queria que você falasse sobre esse percurso da construção desse livro, né? Da importância, não sei o quê, de tudo, mas que você fizesse esse carinho comigo de falar um pouco sobre esses 2 contos, tá? Claro. Agradeço a Ítala que está botando aí o link para as pessoas. Uma das mestras.
Muito engraçado você me perguntar do livro, é muito bom poder falar dele. Eu demorei 3 anos para topar a escrever, porque eu achei que eu não tinha autoestima suficiente para escrever um livro. Eu recebi convite de 2 editoras, uma delas eu aceitei, que foi a Todavia. O outro convite era da Companhia das Letras. E eu era meio que seduzido por 3 anos por essas 2 maiores editoras do país. E porque eu acreditava que isso volta lá, a conversa que a gente fez lá na frente, que será que eu, tendo essas características e sendo eu, uma vez escutando o Fernando Henrique Cardoso, ele dizia, uma vez, o Pedro perguntou para ele, o Pedro Bial perguntou para ele, falou, vocês dizem que você é muito vaidoso e tal. Ele falava, nenhum problema ser vaidoso. O problema é quando a vaidade acaba sendo maior do que a inteligência. Aí ele brincava, e eu sou muito mais inteligente do que vaidoso. É claro que eu não tenho essa perspectiva do Fernando Henrique, por N razões, mas uma coisa é você ser o Fernando Henrique e poder ter a opção de ser vaidoso ou não. A outra é você não ter essa opção e o sistema também dizer, olha, você não pode ser vaidoso, você não pode ter autoestima, você não pode o seu nome num livro, numa livraria, como a Travessa, como Argumento, como a da Cultura. Então, demorei 3 anos para escrevê-lo. E aceitei justamente porque dialogava com o momento. Eu comecei a escrever o livro ainda na CNN, demorou 1 mês e meio para fazer. Demorou 1 mês e meio para fazer e 3 semanas para publicar. Então, eu parei esse livro num tempo e espaço de exatos quase 2 meses. Do tempo que eu entreguei até o tempo de... Entreguei 1 mês e meio depois do pedido e a gente publicou 3 semanas depois. Que era falar dessa fazer uma colcha de retalhos, contar desse lugar, mas era contar, Lilian, e todos que estão nos ouvindo, histórias que poderiam ser vividas na Rocinha, mas também poderiam ser vividas em Ceilândia, em Paraisópolis, na Faria Lima, em Nova York. O livro, quando você tem a oportunidade de ler, e não sou eu que estou dizendo porque escrevi, sou pai dele, mas eu recebi das pessoas, é um livro que é muito unido pelo sentimento, pelas histórias. São histórias universais, mas que tem ali, você vai ver que alguns fatores eles vão pesando mais e fazendo com que essas histórias sejam ou mais de superação ou mais sofríveis. E você acaba se reconhecendo. Eu acabei escrevendo um conto para cada leitor, eu imaginava. Porque eu falei, esse aqui eu vou estar falando com um jovem, esse aqui eu vou estar falando com uma pessoa que... Eu meio que fui tecendo essa segmentação, porque eu queria fazer... Eu acho que a gente já tem muita diferença, mas a gente tem muita semelhança. E a gente se encontra na semelhança. E como é que eu posso fazer com que você se veja semelhante a mim? De fato, usando o sentimento. E aí eu chego nesses 2 textos que você leu e que te causaram algum transbordamento. Eu li todos, amei todos. Não, mas esses tocaram. últimos que você citou. Vou pegar o Abre Alas, porque é a minha forma de reverenciar o local e todas as pessoas que me fazem ser o que sou hoje. Eu não sou só o Edu. Quando eu venho aqui falar com vocês, não é só o Edu que está falando. É o Edu, é o Michel que entrou e que está citado no texto, é a Michele, é o Leandro, é o Firmino. Enfim, são todos os moradores que me fazem chegar, né? E que se veem representado em mim. E que o meu dever não é representar, não é ser só eu, mas se eu for a ponta desse iceberg, eu posso jogar luz nessas pessoas.
E eu senti que era fundamental escrever um texto para essas pessoas, ainda que elas não possam ler, ainda que demore muito para que chegue ao conhecimento delas, mas respeite quem soube chegar onde a gente chegou. É quase isso. E é pedir licença, de fato, a essas pessoas. E o segundo, o Tomógrafo foi um dos textos mais difíceis para mim, porque era criar uma situação que não existiu em cima de um caso que existiu, que foi a problemática do tomógrafo que o Crivella colocou na Universal e que gerou uma série de discussões a nível nacional. Assim, ele está politizando a igreja, ele está de que forma? Então, era jogar luz sobre esse momento e essa ação que a gente tem visto no Brasil mais firmemente acontecer nos últimos 10 anos com muita força e que eu ainda acho, infelizmente, que vai se manter por mais algum tempo, porque com a presença de líderes religiosos pautando a religião na política, a política pautando a religião, isso é uma constante. E o Rio de Janeiro, como sempre, é a vanguarda de tudo que acontece no Brasil. Então, e isso ficou muito mais nítido nos últimos 4 anos com a prefeitura do Crivella. Os privilégios que ele dava a quem pertencia à igreja da qual ele faz parte. Eu não estou aqui tecendo nenhum mérito da pessoa, eu estou trazendo fatos, que isso pode ficar, né, às vezes, não, ele é o nosso prefeito. A gente tem que separar o joio do trigo. Então, foi muito difícil escrever o Tomógrafo, porque eu fiquei com muito medo de pesar a mão. Primeiro que o final desse texto, eu escolhi não matar quem as pessoas achavam que seria matável no texto. Se você parar para pensar, você que leu, tem um texto ali que o final dele só poderia acabar em morte. Mas eu não quis fazer com que essa pessoa morresse. Aí eu falei, eu tenho que escolher. Eu queria... E aí é uma brincadeira. Eu queria poder matar alguém. Eu sempre quis matar alguém. E mesmo que em texto, assim, olhava assim, para mim o capítulo mais emocionante da novela sempre foi o último dia, de saber tipo quem matou Linneu, quem matou Odete Roitman. E aí a pessoa, né, a gente fica ali, quem matou e tal. Então era a minha possibilidade de ser uma espécie de Gilberto Braga da vida, de ser Manuel Carlos da vida, João Emanuel Carneiro da vida, e poder matar alguém. E aí, olhando, não tinha também como o Tomógrafo terminar, e aí já é um spoiler, rapidamente contando, a história é um senhor, e aí eu conheço uma pessoa que... O livro é todo baseado em pessoas que aí eu não vou falar se existem ou não, mas que podem existir ou que já existiram, ou que têm características que têm contidas em alguém que mora ali. Então, é um senhor que é muito conhecido, ele tem uma lojinha no camelódromo da Rocinha, ele contrai a Covid, fica um bom período internado, a família vai buscá-lo e quando está voltando, está de fato acontecendo. Isso aconteceu. A prefeitura quebrou uma espécie, alargou um pouco a entrada da igreja, que fica na parte mais baixa da comunidade, e acabou destruindo, nem destruindo tanto, mas acabou mexendo com alguns boxes do camelódromo. Então, no texto, esse senhor volta com a família e ele está vendo todo o camelódromo ser destruído porque vão criar a abertura da autoestrada para que a ambulância entre na Universal. E o box dele está sendo destruído. E aí eu não tinha como fazer com que ele ficasse vivo, porque também um tipo de violência. Não é uma violência letal, mas é uma violência, a violência do Estado, mais uma vez atingindo todas as pessoas que adquirem renda através, né, dessa forma. São as diversas impossibilidades. Não basta você ter ficado internado num hospital público sem cuidado, ainda que por conta dos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde, eles tenham tentado salvar muitas vidas, mas a carência
de um dos nossos sistemas, sobretudo o da saúde, é tão grande que não tinha como dar vazão a todas elas. Isso também é uma violência, né? E você não é uma violência também você ter o seu trabalho destruído, a sua renda destruída. Então eu falei, acho que o acúmulo dessas violências fazia com que o seu Antônio, já até esqueci, Eu mas esqueci. agora É não, Walter? É você Walter, vai. não? Acho que é Walter, sim. Walter. Não, Não o sei, Walter agora é o também esqueci. motorista. Agora eu já É o esqueci, mas motorista. eu não poderia deixar fazer, eu não poderia deixar de. Eu falava no final, eu falava, puxa, como é que eu demorei, eu brinco com isso, mas eu demorei até entender que eu tinha que matá-lo, porque falei, que pesado, né? Vou fazer, algum idoso pode ler, vai ficar meio chato. Mas eu falei, vai ser assim para fazer com que a gente reflita as tantas violências que o Estado propicia diariamente, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Eu acho que ele mexeu muito. Estou tentando entrar aqui no tomógrafo para lembrar o nome dele. Ítala, que é boa nisso? Enquanto a gente está conversando, se você conseguir matar essa curiosidade para lembrar, eu estou com o livro aberto aqui, mas senão eu vou me enrolar aqui. Com certeza, eu acho, Edu, que esse texto ele mexe comigo, porque eu parecia que eu estava vendo uma edição de uma matéria. Aquele senhor, aquilo mexeu de uma forma como se eu saísse da ficção e conseguisse ir no jornalismo, em todas essas imagens que a gente acompanhou nesse momento da pandemia, e voltasse para essa reflexão dessa ausência do Estado, dessa falta de respeito pelo trabalho do outro, a falta de respeito pela história e a construção, que você conta o porquê que esse cara é querido, né? Ele não é querido à toa, toda a relação dele com a família. Então, eu acho que, mais uma vez, né, eu entendo o seu livro como uma peça de comunicação comunitária muito importante, né? E aí eu vou, antes de abrir as perguntas para todo mundo, eu vou voltar nesse primeiro vídeo que a gente assistiu, né, que era o Leandro fazendo imagens com você, quer dizer, você tem ali toda uma pegada do jornalismo comunitário, né, mostrando, passando pela sua presença no Instagram diariamente, botando coisas da Rocinha e falando, para essa construção desses contos que você traz os moradores da Rocinha de alguma forma, traz a realidade da Rocinha e traz a potência da favela que você nasceu também, muito, muito presente ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância dessa comunicação comunitária, né? Como você vê ela hoje, né? Claro que eu acho que você vai poder falar muito você citou, e eu fiquei muito feliz de ver citado, fiquei feliz de ver o Michel aí também, você citar no livro eles também, Michele, todas essas Firmino, todas essas pessoas que são braços muito fortes dessa comunicação, e como é que você vê o papel dela hoje? E, enfim, fala um pouco sobre isso, para depois eu passar, ainda voltando para a curva do S, e a primeira pergunta vai ser da Gabriela, para ela não achar que eu esqueci dela. Eu acabei lembrando, eu peço desculpa, o meu querido, seu Geraldo, não poderia, seu Geraldo, Dona Angélica, Fernando e Joaquim. Era a minha mesa de ases, assim. E Walter, que era o motorista. Acredito, ontem, olha que loucura, ontem eu estava numa reunião e aí disseram, uma jornalista que vocês já devem conhecer, se não, por favor, procurem-a, a Yasmin Santos saiu da Piauí. A Yasmin Santos saiu da Piauí. E agora a Yasmin está no Nexo Jornal, que já foi um lugar onde eu já escrevi, e é muito gostoso ali. E aí, na reunião ontem, a pessoa dizia... Nossa, mas por que a Yasmin saiu da Piauí? A Piauí é o último, assim, the most, né? Para quem é jornalista, né? Para quem é fazedor, seria o último patamar de jornalismo, assim, para você fazer. Aí eu falei, discordo, porque a Piauí é uma redação com pessoas, grande parte privilegiadas. Você tem muitos que acabaram, enfim,
tendo acesso à oportunidade e já não dialoga mais com inovação, porque acabou de fazer 16 anos. E são as mesmas pessoas, os mesmos lugares de poder e pessoas que, enfim, foram chefes umas das outras nos grandes meios de comunicação, e problema algum ser financiada por um mecenas. Eu acho isso fundamental. Se a gente tivesse mais, eu queria, né, que essa contribuição, essa doação ali fosse uma coisa que a gente pudesse ver em todos os meios de comunicação. E aí que eu chego. Para mim, hoje, quem vai pautar a grande mudança no jornalismo são os comunicadores favelados. Se essas pessoas não estiverem nos lugares de poder, se essas pessoas não estiverem nas grandes redações, eu não vou dizer que o jornalismo está fadado ao fim, não. Mas eu aponto aqui que vai ficar mais difícil dela poder dialogar com as pessoas. Porque eu acho que, cito como exemplo, o Michel, a Michelle, na Rocinha, tantos outros do Alemão, Daiane Mendes, tantos que fazem hoje, o pessoal do Voz da Comunidade, e não só no Rio de Janeiro, tem o Diário de Pernambuco, tem o Vozes da Periferia em São Paulo, enfim, todos esses conglomerados assim de comunicação periférica têm uma ciência muito exata de como se comunicar, de como contar uma história, porque essas histórias impactam esses próprios locutores todos os dias. E aí faz com que você, que não viva nesse lugar, que não vive essa realidade, você se sinta impactado. E aí abro para todas as outras duas vertentes daqui da comunicação social. A grande pergunta que tem pautado jornalismo, cinema e publicidade é: como vamos contar histórias, boas histórias? Como é que você conta uma história? A gente pega um espectador, um internauta, um seguidor com alguma boa história. Grandes histórias. Por isso que a gente vê tantas boas histórias viralizando. Por isso que a gente vê tantas boas pessoas viralizando. Vocês tiveram aqui uma pessoa que sabe contar história muito bem, que é o Luciano. Vocês tiveram aqui o Andy, que através daquele texto consegue contar uma história muitíssimo bem. Como nós vamos contar histórias? E eu acredito que hoje as pessoas que melhor no jornalismo, voltando, sabem mais contar essas histórias porque têm uma sensibilidade muito aguçada, são os comunicadores favelados. Ou seja, para mim, hoje, sempre, não porque fiz parte, o The Most não é a Piauí, é o Favela em Pauta, por exemplo. São as outras iniciativas que estão privilegiando comunicadores periféricos favelados. Para mim, é muito mais importante hoje eu escrever um texto para o Favela da Rocinha do que escrever um texto para Piauí, porque eu consigo chegar, eu vejo o meu trabalho, sofre um feedback muito rápido, muito instantâneo, e não é só um jornalismo comunitário, porque está sendo feito na comunidade. As pessoas confundem muito também isso. Jornalismo comunitário é aquele que fala de serviços. Então, é um jornalismo pautado na entrega de serviço, na exploração de serviços, muitos deles faltando, muitos deles deteriorando. Então, acredito que esse é o caminho. Estarmos do lado cada vez mais dessas pessoas em todas essas vertentes. Por isso a importância da diversidade, da inclusão de pessoas novas em redações de audiovisual, pessoas novas em redações da publicidade, em pequenas agências. Eu vi ontem, por exemplo, uma agência de um menino que saiu de Campo Grande, ficou desempregado, demitido. Agora, a agência Silva vai cuidar da publicidade e propaganda do Twitter. É uma agência que começou assim, no bolsão do Rio de Janeiro. E aí você vai dizer, por que chegaram lá? Porque só eles sabem se comunicar. Se a gente não tiver antenado com essa galera, a gente está ferrado. Então, é de extrema importância isso, assim, essa interpretação.
Edu, super obrigada. Eu super concordo com você, sabe? Eu acho que a comunicação comunitária é pelo bem comum, né? O bem comum é o bem comum de todos. São os serviços, são os direitos. Então, acho que é fundamental isso que você está falando. Eu vou passar para a professora Daí, Gabriela, depois para outra professora, nossa organizadora também, Alessandra, e depois a primeira pergunta de aluno vai ser sua, tá? Adair, com você. Abre o microfone. Não abriu. Não, foi. Desculpa, é que eu não queria que entrassem sons aí nas falas. Bom, primeiro, muito bom. Edu, querido, você se emocionou e faz a gente se emocionar, né? E aí, quando você estava falando, eu fiquei me lembrando, né, dessa coisa de ser feliz para trabalhar. Meu critério é esse, eu só trabalho naquilo que me faz feliz. Não é verdade, Alê? Então, eu sou tão feliz que nem sou chamado de Adair, eu sou chamado de professor, né? Inclusive pelos porteiros ou pelas mais diferentes pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental, né, querido? E aí outra coisa emocionante, né? Você foi citando ex-alunos meus, ex-alunos nossos, né? Mas que eu fui professor por coincidência, né? A Maria, o Adner, né? Além da Maria e do Adner, o Lucas, né? Quer dizer, são pessoas assim cujas trajetórias, né? Você se sente caminhando junto, né, na história, né? É uma coisa muito bonita, né, Lília, essa experiência que a gente tem. Agora, eu queria, né, aliás, chamar a atenção para uma coisa assim, quer dizer, não mal comparando, mas Edu é uma espécie de Romário, né? Quer dizer, jogando futebol. Né? Porque, como é que você está ali na área, no lugar certo, a bola vai cair ali, né? Que coisa é essa? Então, aparentemente, é como se, quer dizer, estivesse falando de algo tão, né? Como se as pessoas todas, né? Porque se todo mundo tivesse acesso, né? Aí era um time de Romários, né? Por todos os cantos e tal, e aí Pelé na história, né? Então, acho que você consegue trazer muito bem para a gente, né? Que trajetória é essa que está pensando no conjunto, que está discutindo, por isso a expressão da comunicação comunitária se torna, né, assim tão viva e tão importante, né? Mas aí tem essa coisa do mercado e do acesso, né? Quer dizer, como é que as pessoas todas, né? Eu fico vendo a Aline lá, né, falando, né? E você tem as mais diferentes, todas as pessoas que estão vindo, né, essa semana aqui, os que passaram por nós, os que não passaram, né, trazem um patrimônio da troca, né? Todos são, né, absolutamente professores, né, na história. E Edu, fico assim, queria primeiro falar dessas emoções, né? E ao mesmo tempo, assim, quando eu estou falando, porque senão fica parecendo que, como existe Romário, aí é como se todo mundo fosse, né? E você já mostrou com muita clareza que o acesso é que vai dizer como é que a potência vai valer, né? Quer dizer, na verdade, as pessoas não entenderam ainda, né, que favela é cidade, né? E que a potência que está na favela, né? Se você tivesse lá as mesmas, né, o Pedro II, o CAP, né, e as coisas todas que dão o mesmo acesso para as pessoas aos mais diferentes espaços, né? Nem Lília e Alê, quer dizer, essa coisa que eu tenho reproduzido, né, da importância da formação dos novos intelectuais orgânicos da cidade e da sociedade, né? Você toca num ponto muito importante. Você toca num ponto muito importante,
que é, uma vez, eu sou conselheiro da rede de observatório e segurança, e eu tinha que fazer uma palestra, eu tinha escrito um artigo para o Globo, e eu falava, existem os intelectuais acadêmicos, o que passam pela academia, e existem os intelectuais orgânicos. Como é que eu posso não olhar para o Firmino na Rocinha e não entender ele como um intelectual orgânico? Como é que eu posso não olhar para, enfim, tantos outros e outras que vivem nesses lugares, que adquirem uma sabedoria e que passam, compartilham isso, e não chamá-los e não tê-los como intelectuais orgânicos? Eu sou um intelectual duplo, eu sou intelectual orgânico e acadêmico, estou na academia, mas mesmo se não estivesse na academia, já era por si só um intelectual orgânico. Então, a gente tem que fazer com que essas pessoas, nos últimos tempos, Adair, eu vejo que a gente tem pautado muito assim, oportunidade, 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 oportunidade. Ok, a gente tem que continuar brigando e batalhando e em cima, ficar cansativo mesmo, em cima da discussão da oportunidade. Mas mais do que isso, a gente tem que discutir acesso, porque não basta só ter oportunidade. Não basta eu ser bolsista na PUC e não ter o dinheiro para chegar à faculdade. Não basta eu ficar horas dentro da faculdade e não ter dinheiro para ter a refeição. Não basta fazer um curso de inglês se eu não tenho nenhum material pedagógico para. A gente está falando de acesso. As pessoas hoje precisam ter acesso. E como é que a gente faz isso? Potencializando essas pessoas. É mexendo na estrutura e fazendo com que elas tenham. E aí, tornando-as potência e tornando-as potências financeiras. Essas pessoas têm que ganhar, essas pessoas têm que ter dinheiro. Quando é que a gente vai conseguir ali mexer nas estruturas? Quando a gente criar, no tocante ao racismo, quando a gente criar, por exemplo, uma horda de CEOs, empresários, donos das empresas, negros e ricos, né? Não dá mais para a gente ter segmentado uma parcela mínima de pessoas ricas no país, que reiteram todos os dias a desigualdade, né? A gente vai começar... O meu desejo hoje é fazer com que pretos, periféricos, favelados, negros, negras, trans, gays, todos esses grupos que, na verdade, são as maiorias e não as minorias, eles possam ter poder. Infelizmente, na dinâmica que nós vivemos global, poder significa dinheiro. Eu não excluo aqui quem fala, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda um bocado e faz com que a gente consiga caminhar várias casas. Então, a minha pauta hoje é essa e fazer com que essas pessoas estejam vivas, porque se elas não estão vivas, elas não conseguem, uma invalida a outra. Primeiro é fazer com que haja sobrevivência e o segundo é, depois da sobrevivência, como é que eu consigo alçar essa pessoa num novo patamar da sociedade hierárquico? Não que alguém diretamente seja subalterno a ela, mas que aconteça ali uma dinâmica de, enfim, o verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém está aí. Eu vi, Lília, só assim, Gente, só uma coisinha, Lília. vocês nem perceberam, né? Eu caí, fiquei um tempão fora, desesperada. Essas coisas da internet. Eu falava assim, meu Deus do céu, não volta. Fui lá fora, voltei, quase entrei no celular. Graças a Deus. Então, Edu, depois eu vou assistir esse trechinho gravado. Só a síntesezinha, assim, o Edu, na verdade, você muito bem colocado essa questão do intelectual orgânico mesmo e tal. Agora, a nova possibilidade gramsciana mesmo da discussão do intelectual orgânico é essa nova moçada da favela e da periferia que está se formando na universidade. É uma outra pegada do que significa a organicidade, também com o acesso à possibilidade, né, sistêmica do conhecimento, porque o capitalismo tem os seus intelectuais orgânicos, que são todos acadêmicos, e daí por diante e tal, né? E aí, a hora que você estava falando, eu fiquei me lembrando que o Chomsky dizia que um dos maiores intelectuais orgânicos que o mundo tem se chama Lula. Era a expressão que
o Chomsky, né, usou. Então, acho que isso ilustra um pouco o que você levantou a bola aí para nós. Então, o jogo está aí e estamos, quer dizer, qualquer concepção de desenvolvimento que não levar em conta essa potência dessa cidade multicêntrica não está indo a lugar nenhum ou está fazendo voltar, né, na história. Obrigado.